Vamos jogar pro universo, galera! A gente chegou e tá na hora de você ficar muito bem acompanhado e muito bem informado também. Muito boa noite, porque começa o Gazeta Esportiva, seu programa de esporte que te dá alegria e te informa nesse final de tarde. E olha a dupla que tá comigo hoje, é uma dupla tricolor. Alexandre Silvestre! Obrigado, tudo bem? Boa noite! Nosso repórter raiz aqui, que não tem medo de enfrentar a notícia. Não. E nosso tetracampeão, Miller! O homem sabe tudo da bola e mais um pouco. E Estava hoje, falando agora de filosofia, de Voltaire. com o Miller? Ele estava falando. Olha, o Miller já. Hoje à noite eu vou ter a honra de passear com o Miller, com o Chico Lang e com uma garrafa. Promete esse passeio, né? Nós vamos lá no Roca. Vocês vão comemorar Lá a no classificação Roca de do Corinthians? Comemoração Vamos, todo dia. comemoração, vamos conversar, vai ser bom demais. Olha, hoje nós vamos conferir toda a repercussão da classificação heróica do Corinthians na Copa do Brasil. O Thiago Salazar tá no Parque São Jorge, ele acertou o placar, hein? Ele acertou o placar e vai trazer cada detalhe pra gente. E ele acertou e o Garrafa também acertou. O diretor vai colocar aqui para vocês verem, a galera aqui é demais. Tem também o jogo do Palmeiras contra o Fortaleza. O Verdão avançou, mas o Abel Ferreira foi expulso de novo e deu repercussão, tem manifesto e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O programa hoje não é só Corinthians, não. Que nem o pessoal tá me falando, ih, hoje o programa é só Corinthians. Não é só Corinthians, é também Corinthians, né? E o Santos se despediu ontem da Copa do Brasil. E hoje é dia do São Paulo buscar vaga na próxima fase. Você deu uma banana? Não, yes! Ah, tá. Achei que você estava dando uma banana. Não, banana é diferente. Banana já deu. Olha lá na tela o José Paz falando com a gente. Direto do Morumbi. Boa, Zé. Eita, tá tumultuado ali. Tem muita gente lá. Daqui a pouco o Zé mostra pra gente, tá? Então a gente volta daqui a pouquinho. Pega o seu chazinho, vou pegar o meu. Antes, olho nas dicas. A gente já volta. Muito bem, turminha, nós estamos de volta. O programa de hoje está recheado e a gente já vai direto para o Morumbi, onde o Tricolor joga logo mais pela Copa do Brasil, porque hoje é dia do São Paulo, né? Garantir a vaga. Boa noite, Zé. Mostra pra gente como é que tá o movimento por aí. Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí mais uma edição do Gazeta Esportiva. Tá uma loucura aqui no Morumbi, mostra aí, amiga. Galera já tá toda por aqui. Expectativa aí, olha aí, Michele, ó. Mais de 48 mil pessoas são esperadas aqui hoje no Morumbi. Amigão, placar pra hoje? Hoje é 3-0, só que é o seguinte, tá precisando de uma CPI no VAR, hein? Porque é o seguinte, São Paulo e Corinthians e Itaquera, toda vez que o São Paulo joga em Itaquera, o São Paulo... Tá bravo, tá bravo! E aí? Hoje vai dar tricolor de novo? Hoje com certeza São Paulo, 3-0 e um gol do Caleri hoje aí, hein? Ó, aqui tem aniversariante, como é que é teu nome? Isabelle. A Isabelle tá fazendo quantos anos? 20 anos. 20 aninhos e aqui vai comemorar hoje no Morumbi? Com certeza, melhorar da melhor forma. Então a galera tá louca aí! Vai daí, Michele, que tá uma loucura aqui, mostra aí pra galera aí, ó. Cadê o grito de guerra da galera, Zé? Tem que pedir o grito de guerra. Aí. Vai, Miller. Muito bom. O Miller é mais discreto, né? Lor, muito bom. E eu sou São Paulo aqui, verdade. torcendo muito pelo São Paulo. Mas o São Paulo pode perder, né? O Miller tem que ser aplaudido. Ele o Miller não vê. O Miller é aquele cara fino, fala de Voltaire e tudo mais. Ele não vai fazer igual a gente que pula o nosso aqui. tricolor hoje vai ganhar? Como é que é? O São Paulo hoje tem que ganhar, convencer e seguir nessa toada aí rumo à confiança master. Convencer mais já? Né? Convencer mais? Porque tá invicto, fez um ótimo placar lá. Agora, não pode, sabe dar aquela afrouxada? Rateada, assim. Classifica empatando, jogando mal, ou não.
tem que ir pra dentro, não deixar o esporte respirar, deixar a torcida feliz, arrancar a classificação e seguir com esse positivismo aí, nos dando ilusão, Miller. Eu tô quase me iludindo que dá pra ganhar alguma Ué, coisa. ilusão? esse ano. O Não, Dorival eu tô- tá iludindo o São Paulino? Não, sim, eu tô pensando em coisas maiores, em coisas grandes. O quê? Em título. Ué, mas pra chegar nas coisas grandes, você tem que valorizar as pequenas. É Então, isso por mesmo. favor, filosofe a respeito. Não, acho que o nível, por vez. Michele, o nível de confiança do São Paulo é muito grande, né? Até porque você, claro, você tem que provar a cada partida que você tá bem, que você é bom, que você merece jogar num time grande e que você tá um candidato ao título da Copa do Brasil. E hoje o Dorival já entra ganhando de 2-0, né? Dentro do Morumbi, 50 mil pessoas. Sem dúvida nenhuma, o São Paulo vai vencer de novo o Sport, até porque o time do Sport é um time fraco e sem Wagner Love, então, pior ainda. Vai ter palpitômetro hoje? Acho que não, Pra né? mim, o São Paulo ganha de 3-0. Eu também pensei 3-0. E você, Silva? Já era pra ter vencido de 3 lá. Eu vou Eu colocar 4-0 pro São Paulo hoje. Nossa! Esse é um homem iludido mesmo. 4-0? Já que é pra se iludir, vou me iludir com gosto, Com pô. gosto, isso mesmo. Olha, mudando de assunto, seguimos agora para a nossa enquete do dia. Quem foi o grande destaque do Corinthians na classificação contra o Atlético Mineiro? E que destaque, né, gente? Olha, o Matheus Bidu fez gol, Roger Guedes, falei que ele ia fazer gol, o Cássio, como sempre sendo Cássio, ou o mestre Luxemburgo, que também entrou lá num 352 e deu conta do recado. Entre no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto lá. Quero aproveitar para avisar que você pode acompanhar esse jogo do São Paulo. Não é o jogo do São Paulo, não, é o Fla-Flu. Você pode acompanhar o Fla-Flu hoje no youtube.com/Gazeta Esportiva a partir das 19h45, tá? Ao vivo. A gente vai fazer aqui a transmissão. Mas, pra você, Silvestre, quem foi o nome, o craque do jogo de ontem? Aí na enquete. O destaque, a palavra. Claro que tem que mencionar o Renato Augusto, né? Que enquanto aguentou, jogou O muito. diretor não pôs o Renato Augusto. O Roger Guedes, que fez um O da gol enquete ali, espetacular. Eu colocaria- Deixa eu dar uma valorizada aqui. A Renato Augusto O Bidu foi importante. tá mandando bem esse moleque, mas o professor Vanderlei. Agora eu vou dar uma banana para quem duvida da capacidade de um cara que sabe muito de futebol, que tem 70 anos e que querem enterrar vivo. O que ele fez ontem, ele deu um nó no tal do Cudê. Depois a gente fala disso. Eu quero falar Lucha, disso. é você. Miller, e pra você o destaque do jogo? Eu tava falando com o Chafica que eu gosto de priorizar o bom futebol e o gol, né? Que é a plenitude do jogo, né? O Roger Guedes fez um golaço ontem, né? E já vem fazendo gols há muito tempo, então, pra mim, o destaque, a primadona da festa foi o Roger Guedes. Roger Guedes, aliás, está sendo um destaque do Corinthians, né? O nome do Corinthians. Olha, a participação do Santos na Copa do Brasil desse ano acabou ontem. O Peixe foi eliminado nos pênaltis pelo Bahia. Dá uma olhada. Após o empate sem gols na Vila Belmiro, o Santos foi até a Arena Fonte Nova para enfrentar o Bahia pelas oitavas de final da Copa do Brasil, mas quem saiu na frente foi a equipe da casa. Depois do vacilo do Rodrigo Fernandes, o Everaldo cruzou pro Ademir cabecear pro gol, mas o João Paulo operou um verdadeiro milagre no lance, você tá vendo aí. Só que o goleirão nada pôde fazer no rebote do Cauli, que mandou pro fundo da rede. Bahia 1-0. Já no apagar das luzes, o Peixe chegou ao empate na bola parada. O Soteudinho cobrou o escanteio na medida para o Bruno Mezenga igualar o marcador e mandar a partida para os pênaltis. Nas cobranças, o Cauli, Soteldo, o Lucas Mugni, o Mendonça, o Acevedo, o Patati e o Vitor Hugo converteram. Na cobrança do Camacho, brilhou o Marcos Felipe. Na hora de definir o jogo, o Ademir também parou no João Paulo. Mas aí, como diria o meu querido Batman, ou você morre herói, ou vive o bastante pra ver você mesmo virar um vilão, né? Na cobrança do Bruno Mezenga, o atacante parou no Marcos Felipe e o Bahia se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Parabéns, Bahia! Tá, vai passar, né? Nem vai comentar o Santos, porque o Santos a gente só pode lamentar ou comentar? Não, lamenta, mas o Santos está num momento difícil, né? Remando Tem o que falar ali, né, contra a gente? maré, fazendo o que pode ser feito. O Falcão falou que o Odair não vai cair. Então,
O Dair tá fazendo também, não tem os ovos para fazer o omelete? Aí já é um erro. Eu acho que tem que mudar o treinador, Você Michel. acha mesmo? Tem que mudar. O time do Santos não é ruim. Tem um ataque bom, muito jovem, de muita técnica, mas eu acho que precisa de um treinador diferente. Rogério Ceni? De um treinador diferente. Eu não sei se é o Rogério Ceni. Olha, chegou a hora que a torcida do Corinthians tanto espera. Foi na raça, foi na emoção, foi acima de tudo no futebol bem jogado, foi ao estilo Corinthians. O Timão eliminou o Atlético Mineiro e segue vivo na Copa do Brasil. Vamos assistir a reportagem. Reverter um placar de 2-0 é sempre complicado, mas com um clima desse aí, a missão já começa a ficar mais viável, né? Antes da bola rolar, também teve surpresa. Eduardo Cudê apostou num sistema sem Hulk no time titular. Eu já joguei jogos que não era nem 5, 10% de importância como o jogo de hoje. Joguei com dor, joguei sentindo. E joguei. Intentamos poner um time descansado por isso que você fala, para sustentar, manter a intensidade e o ritmo do jogo, que é o que venimos mostrando. No Brasil você não pode menosprezar nenhum time, a gente sabia disso. Né? A decisão de escalar o time hoje é do Cudê, como treinador a gente respeita sempre, vai sempre respeitar o nosso treinador, como eu sempre falo, existe a hierarquia e a gente tem que dar o nosso melhor. Mas Vanderlei Luxemburgo também tinha uma carta na manga. O técnico corintiano colocou um time em campo diferente, com 3 zagueiros, Fagner e Renato Augusto de titulares e Adson no banco de reservas. Tem a mão dele, com certeza, porque a gente mudou o esquema tático, a gente mudou o jeito de jogar e ele conseguiu fazer com que o time jogasse. Eu não quero comentar o que o Atlético fez porque cada um trabalha de uma forma, né? Então não vale a pena eu comentar sobre o Atlético. Cada um faz o seu trabalho, entendeu? Se eu fosse treinador, eu não pouparia, né? Não sei se foi uma soberba da parte do treinador ou do time deles de achar que estava ganho pelo nosso momento. Porque isso também favoreceu pelo nosso momento, que não vinha tão bem, então talvez eles achavam que já estava ganho. Os técnicos fizeram suas escolhas, mas foi de Vanderlei Luxemburgo a estratégia que vingou. Olha o Fagner aí, cara a cara com o Everson. E o que dizer de Matheus Bidu? Primeiro salvou o time no chute de Zaratio. E quando Otávio vacilou na frente de Yuri Alberto, Bidu estava lá dentro da área para aproveitar a bola de Renato Augusto e diminuir a vantagem atleticana. Muito especial, acredito que vai ficar pro resto da minha vida na memória. Yuri Alberto por muito pouco não empatou o confronto antes do intervalo. Aliás, Eduardo Cudê percebeu o perigo e de uma vez só colocou Saraiva, Dodô, Batalha e Hulk no jogo. Mas a força máxima do Galo também não foi bem. Em busca do gol que faltava, o Corinthians mandou mais 2 bolas na trave, com o Yuri Alberto de novo e Fausto Vera. E ainda teve uma chance cara a cara com o goleiro, desperdiçada pelo centroavante. Em compensação, Roger Guedes fez com que... Épico. Foi épico. Fala, Alexandre Silvestre. Vem cá, você acha que eu te fiz uma pergunta e você me deixou no vácuo no intervalo? Ele falou, só vou te responder no ar. Porque eu perguntei pro Silvestre assim, você acha que o Cudê menosprezou o Corinthians? O que você acha? O Cudê menosprezou a nossa inteligência, né? Quer dizer, num jogo decisivo de mata-mata na casa do Corinthians, por mais que ele tivesse uma vantagem, ele mescla o time e poupa o melhor da equipe, o Hulk. Poupou para jogar contra o Cruzeiro, porque acho, tem jogo, clássico. De semana. Cara, o incrível Hulk! O incrível Hulk precisa ser poupado. Vocês viram o que ele falou aí? Já joguei com dor em situações bem piores, em jogos menos importantes. O Cudê assinou o atestado de derrota, de eliminação. Falei ontem com o Chico Lang, na hora que saiu a escalação. Perdeu aí, vai ser 2-0. Falei ou não falei? O Chico tá nos bastidores. Falei ou não falei, Chico? Vai ser 2-0. O Cudê perdeu o jogo aí. Uma anta, com todo respeito. Opa! Ô, Miller,
dava pra esperar uma atuação épica assim do Corinthians? É claro que o Corinthians já vinha, né, de uma grande vitória no jogo, na partida anterior. O Vanderlei conseguiu restabelecer a confiança dos jogadores. Quando um treinador chega para um jogador e diz assim, olha, eu confio em você, eu quero contar com você, você é meu titular. O jogador se agiganta. É o caso do Maicon, é o caso do Bidu e o Murilo. O Vanderlei fez isso com certeza com eles e eles ontem, na prática, eles apresentaram um grande futebol. Não só os três, o time inteiro do Corinthians jogou muita bola, o Corinthians mereceu a vitória. É claro que o esquema que o Vanderlei implantou de 3 zagueiros, você fica mais ofensivo. Porque automaticamente os laterais se tornam alas, não tem muita obrigação de marcar. E foi o que aconteceu. Quem fez o primeiro gol? Foi o Bidu. E o Fagner. O Fagner é um jogador que não marca muito bem, mas só que ele passa muito bem a bola. Então, no sistema de 3 zagueiros, o Fagner ficou livre, ficou já só para passar a bola. Ele tem aquele básico que ele faz muito bem, muito objetivo. E o Renato Augusto, é claro, o grande maestro do time, enquanto esteve em campo. E começou jogando, Miller. Porque tem muito técnico que, o cara não tá legal, vai poupar, põe só no tá final. Fora de forma, vem de uma lesão. Põe pra jogar até morrer, velho. Foi o que eu falei. Foi o que eu falei domingo no Mesa Redonda, eu vou repetir. Eu não gosto de repetir as coisas, mas tem que repetir. Eu falei, olha, conhecendo o Vanderlei, ele vai entrar com o Renato Augusto jogando, quando ele cansar, ele vai sair. É uma coisa simples. Normal, né? Normal. Michele, para resumir a minha fala, é o seguinte. O time do Corinthians, eles entraram no ponto correspondente da vontade do Vanderlei. Então, a partir de ontem, o time será um outro time. Porque o nível da confiança foi restabelecido. E o time só precisava de confiança. Eu acho que restabeleceu no domingo. Você falou no domingo. Eu tô te falando, que eu tô te falando. Agora, é isso aí. Então, só precisava de restabelecer a sua confiança. Né? Ainda mais contra um adversário desse tamanho, nesse momento porque bola, o time sabe jogar. Só precisava de confiança para poder, na praticidade, fazer o que fez ontem. E claro, né? A soberba, é bem soberba mesmo. A soberba do treinador do Cudê foi muito grande. Até porque, em decisão, como é que você vai tirar o jogador decisivo? Não sei se é soberba, Miller. Pode ser, mas pra mim... Não, a Argentina é soberbo mesmo. Sabe o que é? Isso aí é uma... Eles acham que são europeus é uma na Sul-América? É uma tara, é uma neurose por rodízio, por priorizar, por descansar. Pelo amor de Deus. E o Luxemburgo foi lá, botou os caras pra jogar, criou uma situação diferente que também incomodou o adversário. Então, parabéns ao Luxemburgo, que quer enterrar vivo aos 70 anos. E Cudê, um abraço. Você assinou um atestado de eliminado ontem. A culpa foi tua. A melhor fala do Vanderlei, Michele, foi aquela que ele ontem falou assim, olha, eu só fiz uma coisa que eu faço há 30 anos. É isso. Porque o futebol, apesar que tem gente, para não falar outra coisa, tem gente que diz que as leis da bola mudam. Da bola muda. Não mudam, não. Não mudam, não. As leis da bola são eternas. O Vanderlei fez coisas ontem que eu vi ele fazer exaustivamente no Palmeiras e no Santos quando trabalhei com ele. Então, essas leis da bola que não mudam, ele colocou em prática ontem e o time arrebentou com o Atlético. Quem sabe faz ao vivo, e o Luxemburgo sabe. Exatamente. Então ele faz ao vivo. Olha, e daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa entrevista do Luxemburgo que o Miller falou aqui, tá? Você já sabe que a nossa equipe de esportes é peso pesado. É que equipe, né? Parruda, boa mesmo. Você não poupa, né? Não poupa. Aqui não poupa, a gente não poupa ninguém, não. Aqui todo mundo na lida, todo dia. Agora, olha só, 2 acertos no palpitômetro de ontem, que não foi um palpitômetro qualquer. Presta atenção. Porque o Corinthians vence por 2-0, palpite. E aí, você sabe que na hora do pênalti, o gigante vai fazer a diferença. Acho que vai dar 2-0 Corinthians e decisão nos pênaltis. Quem ganha nos pênaltis, Salazar? Você ficou no muro? Tem que falar quem ganha. Não. Cássio vai dar essa vitória pro Corinthians. Agora eu vou falar uma coisa. Diretor, quando eu falei 2-1, eu falei, o Hulk vai jogar? Vai. Eu falei, então o Hulk que vai fazer o gol. Mas se o Hulk não faz o gol, entendeu? Era pra ser 2-1 pro Corinthians. Não teve Hulk, 2-0. E quando saiu a escalação do Atlético, o Hulk não estava. Você entendeu o que eu falei com o Chico Lang. A gente tava numa live no YouTube. Falei, Chico, o cara perdeu o jogo, vai ser 2-0 e vai dar timão nos pênaltis. Vai, Corinthians! Michele, um último detalhe dos pênaltis que eu não falei é o seguinte.
um jogador que vai bater pênalti no Cássio, ele tem que bater além daquilo que o Cássio suporta. E bater além, ou seja, tirando do Cássio, já é muito difícil, porque se tirar muito, pode bater na trave e pode ir fora. Como aconteceu no pênalti. Então, pra fazer gol no Cássio, é difícil. Tem que treinar muito, né? Tentar. O adversário fica com medo. Primeiro contato imediato de segundo grau com o Thiago Salazar no Parque São Jorge. Dá pra perceber daqui que o clima aí tá mais leve, tá mais tranquilo, não é mesmo? O universo está conspirando. Boa noite, Salazar. Exatamente isso, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Ontem, inclusive, o Vanderlei Luxemburgo, na entrevista coletiva, ele ressaltou essa recuperação da confiança, como o Miller estava comentando aí. Segundo o Luxemburgo, essas questões táticas e até mesmo a série de resultados negativos, para ele não eram nem o grande problema. Segundo o Luxemburgo, o time estava destruído psicologicamente e recuperar essa confiança estava sendo para ele o trabalho mais difícil. Mas depois da vitória sobre o Fluminense, depois da classificação sobre o Galo, da maneira e principalmente que aconteceu ontem, tudo isso mudou, né? O clima na Neoquímica Arena já é outro, o clima dentro do elenco é outro, a confiança também no trabalho do Luxemburgo já é bem diferente. Inclusive ontem eu aproveitei essa situação, já que a gente viveu esse momento peculiar do Kudê, tido um técnico valorizado e moderno contra um Vanderlei Luxemburgo que para muita gente já estava ultrapassado ou aposentado. O que eu fiz? Eu questionei o Cássio sobre isso. Essa história. Cássio, que negócio é esse? O Vanderlei é ultrapassado, você tá lá dentro, você vê treino, tá vendo o jogo. Hoje, tudo que a gente viu aqui na Neoquímica Arena, dá uma olhada na resposta do capitão corintiano. Eu acho que a mesma cobrança que tem com os treinadores brasileiros não tem com os treinadores de fora. E o Luxemburgo não pediu contratação, ele está trabalhando com o Corinthians, com o que tem aqui no Corinthians, assim. Eu nunca vi ele falar em coletiva em contratação, em vez de muitas vezes até treinadores pedindo contratações, falando que precisa disso e aquilo. Olha, sinceramente, ultrapassado eu não vi nada do Luxemburgo. E olha que eu trabalhei com grandes treinadores. E honestamente, na situação que ele pegou o Corinthians, são poucos treinadores que têm coragem e culhão de pegar na situação que está. E lá, quando teve o protesto, ir lá conversar com a torcida também, meter a cara, assim. Então, acho que tem que valorizar isso. Cássio falou tudo e mais um pouco, os meninos vão comentar. Agora você faz assim, ó, Cássio, pra galera, ó. Entendeu? E você tem moral, você pode. Primeiro, vai falar do Cássio, né? Bora falar do Cássio. Aqui, ó, tô aqui todo ouvidos pra vocês, porque o Cássio fez assim no jogo do Flu, que xingaram ele, sei lá, a torcida encheu o saco dele. Então ele fez assim, ó. Agora eu quero ouvir de vocês. Falem de Cássio, falem de maravilhoso, porque é quarta e domingo, né, Miller? Um dia você é o bandido, no outro dia você é o herói. Faz parte do jogo. Mas eu queria ainda falar mais um pouquinho do Luxemburgo, elogiado pelo Cássio, que deu testemunha de que ele não está desatualizado diante dos técnicos que passaram recentemente pelo Corinthians, na opinião do Cássio. O Luxemburgo, é lógico que o auge do Luxemburgo já foi. Dificilmente ele vai alcançar aquele auge, mas ele tem tanto potencial que ele pode tranquilamente dirigir qualquer time grande em alto nível no futebol de hoje. Não é porque ele não sabe falar box to box que ele não presta mais. Boa! Mas eu acredito que, como eu disse, Michele, as leis da bola não mudam, jamais. O Vanderlei, a competência dele é inquestionável por mim. Eu me lembro muito bem que antes do Guardiola assumir o Bayern de Munique, o Bayern contratou de novo o seu ex-treinador, já antigo, com 75 anos, e ele fez uma campanha excepcional no Bayern, foi campeão e saiu e assumiu em seguida o Guardiola. O Vanderlei, é claro que ele vem, né, de uma desconexão do futebol, do mundo do futebol, desse comum mundo chamado bola, e ele agora também ele está, né, se reorganizando mentalmente e também na praticidade. Mas só que as suas convicções, elas são perfeitas, elas são boas. Tanto é que ontem ele muda o esquema, e ele é humilde para ouvir os medalhões. É isso aí. Ele é humilde. Isso aí. Tanto é que na televisão ontem foi divulgado. Isso e quantas vezes, Michele, eu falei isso com o Vanderlei, no Palmeiras, no Santos. O que você falava? Eu falava, Luxa, o negócio é o seguinte, ó, eu acho que se você colocar esse jogador
tal vai ser melhor que o outro. Se você fizer ele um pouquinho para trás, eu acho que ele vai render mais, tá? E ele fazia, por quê? Porque nos anos 90 é o auge dele. No auge dele. E ele fazia, porque humildade, né? Ele é humilde. E ontem ele ia tirar o Michael, o Renato Augusto, não tira não. Ele recuou. Quer dizer, um treinador corporativo. Esse corporativismo... Positivo. Né? Da liga dentro de um time grande como o Corinthians, em que sabe que pode falar com o treinador, pode chegar no treinador. Agora, quando tem um treinador autoritário, não tem jeito. O Vanderlei não é autoritário, ele tem autoridade, é diferente. Michele, é como você comandando o nosso time e você me escuta, eu tenho uma... Mia, é melhor fazer assim, eu acho que vai ser melhor assim do que assado. Pô, pode ser, tá, vamos experimentar. Hoje você fez isso 2 vezes, falei, beleza. Só fala amém. Então, ó, a situação do lateral Fagner também foi comentada depois da classificação de ontem. Vamos chamar o Salazar para explicar o que o Luxemburgo falou sobre o atleta. Salazar? Vamos lá, Michele. Antes disso, rapidinho, só para exemplificar o que o Miller acabou de falar. Ontem, assim que começa o jogo, o Corinthians estava preparado para um Atlético com linha de 3 atrás. Ali com coisa de 3 minutos de jogo, eu acabei presenciando, a câmera nem sempre pega tudo, né? O Renato Augusto aproveita uma bola que saiu, corre até o banco de reservas, vai no Vanderlei e fala: Vanderlei, eles estão fazendo linha de 4. A gente precisa ajustar. E o Vanderlei vai lá, ouve, fala o que é para ajustar, o Renato passa o recado e o Corinthians acerta a marcação. Repara que depois dos 10 minutos do primeiro tempo o Corinthians começa a se impor, porque o comecinho teve dificuldade e rolou essa percepção no Renato em campo, a conversa com o Vanderlei e o ajuste do técnico, exatamente como o Miller acabou de citar que já acontecia lá nos anos 90, nos anos 2000, quando ele foi treinado pelo Lucha. E sobre o Fagner e o Bidu, a gente percebeu o Fagner voltando ao time titular e o Bidu, que agora também já é titular, já dá para falar isso, e jogando muita bola ontem, para mim, aliás, o melhor em campo. E aí o pessoal questiona, poxa, por que o Fagner estava fora? Por que o Bidu não jogava com o Lázaro? O Vanderlei ontem falou sobre a preparação física dos dois jogadores. Dá uma olhada. O Bidu também emagreceu, eu queria também fazer um elogio ao Fagner. Fagner também, se você vê o Fagner jogando hoje, e quando eu cheguei, o Fagner perdeu 3 quilos, ou quase 4 quilos já. Aí é o Fagner que nós sabemos que é um jogador de altíssimo nível que vai fazer grandes jogos, mas não é eu que tenho que buscar isso, quem tem que buscar é o atleta. Eu tenho que olhar, eu tenho que... Desculpa, eu estou muito resfriado. Eu tenho que buscar, olhar, dar condição deles poderem trabalhar, treinar, evoluir e colocar os melhores em campo. Você, quando está disposto a ajudar e você quer vencer, você procura melhorar em todos os aspectos, né? Então não é questão de perder 3 ou 4 quilos, mas é questão de querer melhorar, de querer evoluir, de querer ajudar. Então eu acho que isso que faz um profissional estar brigando num clube como o Corinthians, estar em alto nível, independente de idade. Então eu fico muito feliz de poder ajudar, espero continuar ajudando, né? Como eu falei, independente de estar dentro ou fora do campo, mas eu procuro ajudar. Eu tô achando ele mais jovem, né? Tirou o cavanhaque, né? Tudo mais. Perdeu 3, 4 quilinhos. 3, 4 quilos, que também é sempre bom perder 3, 4 faz quilos. muita diferença, Michele, principalmente para um jogador de defesa. A mentalidade italiana diz que o jogador tem que jogar com 2 quilos acima do seu peso normal. Já no Brasil, essa mentalidade ela não prevalece, porque um jogador, como no caso do Fagner, que precisa muito, hoje a parte física é muito valorizada e o Fagner é muito técnico. Se ele estiver bem fisicamente, a técnica dele é perfeita para ajudar o Corinthians. Né? Mas por que tem que na Itália tem essa filosofia? Ainda tem? Porque come pizza. Não, mas deve ser uma... Lasanha. E aí tá permitido, o cara ficar mais parrudo, mais forte? Qual que é a... A Michele já respondeu. Porque eu acho que os italianos... Eles aceitam. Porque vai ser tudo magrinho. Na Itália a gente dá macarrão. Como é que você vai fazer, Como é que você vai ficar vinho? Como é que você vai ficar vai magrinho? ficar falando pros caras ser magrinho? Ó, parece notícia velha, mas não é. O Palmeiras se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. E olha, parece notícia velha de novo, mas não é? Você tá brincando. O Abel Ferreira foi expulso de novo? Gente, mas quantas vezes esse homem vai ser expulso? Vamos ver como é que foi o jogo do Verdão contra o Fortaleza, vai. A expulsão do Abel.
Praticamente classificado às quartas de final, o Palmeiras enfrentou o Fortaleza e, bom, missão parcialmente cumprida. O Verdão até voltou com a vaga na mala, porém com um desfalque importantíssimo para a próxima fase. Sobre o jogo, partidinha morna, viu? Empurrado pela torcida, o Fortaleza até criou algumas chances ao longo dos 2 tempos, mas nada que pudesse dar muita esperança de classificação. Afinal, o Leão precisava ganhar por 4 gols de diferença para avançar de fase. Conseguiu um único tento com o Lucero, aproveitando o rebote de Pochettino. Placar magro de um jogo morno que só subiu mesmo de temperatura quando o técnico Abel Ferreira foi mais uma vez expulso. Aliás, 8º cartão vermelho do técnico Portuga desde que ele chegou ao Palestra. Não poderá comandar a equipe no jogo de ida da próxima fase. E aí, o que falaremos aqui do Abel, do primeiro jogo? Tudo normal, o Palmeiras classifica, se perde quando pode, foi a 3ª derrota, se não me engano, no ano. Não fez um grande jogo, mas tinha uma grande margem. O Abel ele consegue fazer o time dosar com a bola rolando, a tal da questão física. Quando está ganhando ele já vai tirando e mesmo quando o time tem uma vantagem dessa, não gasta tantas calorias. E o Abel expulso, né? A gente vai falar daqui a pouco, vamos ouvir a sonora dele primeiro. É bem verdade, Michele, que o Palmeiras ontem, né, jogou mais com regulamento, né, debaixo dos pés, do braço que seja, e não fez uma grande partida, mas conseguiu administrar, né, a sua grande vantagem no jogo contra o Fortaleza. Tanto é que no intervalo o Abel ele muda, né? Ele tira o Dudu e o Rony, os jogadores que jogam constantemente, né? E coloca os jogadores reservas, quer dizer, para você ver a segurança que ele tem nos reservas em saber que não ia tomar 3 gols do Fortaleza. Bem verdade que o Fortaleza também não fez nada por merecer o resultado ontem, né? Fez um gol, mas não foi uma jogada esporádica. Mas eu acho que o Palmeiras conseguiu ir na sua consistência, segurar o Fortaleza. O time do Palmeiras é um dos favoritos à Copa do Brasil, sem dúvida nenhuma, né? E está classificado para as quartas. Azar de quem pegar o Palmeiras na próxima fase. Então, depois do jogo, o técnico Abel Ferreira falou mais uma vez aí sobre a expulsão dele na partida. Então vamos assistir, depois a gente conversa. Não sei o que é que lhe ia dizer. Abel, boa noite. O importante é que o Palmeiras continua a cumprir os seus objetivos, isso é que é o mais importante, é o Palmeiras. E o treinador do Palmeiras, como ainda disse, acho que foi na última coletiva, que ia levar mais cartões, que era para descansar. Há sempre esse lado positivo. Descansar, não viajar, ficar em casa, curtir a família, controlar o jogo e comandar o jogo sentado no sofá, como foi contra o Santos, a beber a minha água com gás, tranquilo, perna cruzada, em cima do sofá, meter o auricular aqui no ouvido, desfrutar da minha equipa, o orgulho que tenho de ver esta equipa a jogar. Se o clube quiser prolongar o meu contrato nestas condições, eu passo a comandar a equipa a partir de casa, se me deixarem. Home office, Abel? Bom, eu vou falar da súmula e aí a gente vai comentar. Na súmula da partida, o árbitro Sávio Pereira Sampaio relatou que expulsou o Abel Ferreira por, abre aspas, protestar contra a decisão da arbitragem de forma grosseira e ofensiva, com gestos ao arremessar um copo d'água no chão, socar o ar e proferir as seguintes palavras. Foi falta, filho de uma... Lá. A polêmica em relação à expulsão do Abel gerou uma nota oficial do Palmeiras hoje. Presta atenção no que o Verdão escreveu, abre aspas. Sempre disposta a contribuir com a melhora do futebol nacional, a Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público reivindicar, junto à CBF, que providências sejam tomadas no sentido de assegurar ao técnico Abel Ferreira o mesmo tratamento concedido aos seus colegas de profissão por parte das equipes de arbitragem escaladas para os jogos do clube. A nota segue com o seguinte:
Não podemos aceitar atitudes persecutórias contra um profissional competente e vitorioso que, ao longo de mais de 2 anos de trabalho à frente do Verdão, vem valorizando o futebol brasileiro de forma inconteste. O comunicado termina assim: a explicação contida na súmula para a expulsão do nosso técnico ontem contra o Fortaleza falta com a verdade e será contestada pelo clube nas esferas competentes. Que foi polêmica, pessoal, é demais isso daí, é polêmica mesmo. Eu quero saber o que vocês acham disso tudo e quero saber se realmente, vocês que estão mais no estádio até do que eu, se existe um tratamento de 2 pesos e 2 medidas em relação ao técnico Abel. Porque não é justo o Cudê, o Lucha, o Dorival, o Zezinho, o Luizinho, o Renato Gaúcho, sei lá quem, também fazer a mesma coisa. O Fernando Diniz, que às vezes também é um pouco esquentadinho, falar um palavrão, ou xingar, ou questionar alguma coisa, mas só o Abel é expulso? Eu acho que o Abel passa um pouco do ponto, para falar a verdade. Ele jogou copinho, né? acho, de novo. Agora, se ele não xingou o juiz de filho da P, né? E só ficou bravo e gesticulou, eu não vejo motivo para expulsar. Eu também não acho que pode expulsar por São isso, duas situações. Primeiro, o Abel se coloca em risco demais porque ele é estressado mesmo à beira do campo. É da personalidade do cara. Mas ele é perseguido, eu não tenho a menor dúvida que ele é perseguido. E não é perseguido só por arbitragem, não. É perseguido também por uma parte da imprensa. Mas também porque também ele não porque é muito ele coloca fácil. o dele na reta o tempo inteiro, porque ele tem essa personalidade muito forte. Não, ele não coloca o dele na reta. Eu acho que às vezes ele falta um pouquinho com respeito com as pessoas, Silvestre. Não vamos passar a mão, porque você passa muito a mão. Não, foi comigo. Você acha que ele faltou o respeito comigo? Eu porque acho. Eu perguntei do PSG, ele levantou até logo e foi embora. Pô, ele nem olhou na tua cara. Mas tudo bem, o cara tava estressadíssimo. O erro dele foi tomar o celular da mão do cara. Também, lá. No mesmo dia ele faz isso. Isso aí foi, quer dizer, imperdoável. Eu não acho certo expulsar o Abel aí. Errou feio. Deixa eu ver. Agora, ficou brava, não dá pra saber se ele mandou o cara pra aquele lugar e tal. Eu não acho certo expulsar ele aí. No futebol, o cara também não pode extravasar um pouco? Eu acho errado ele tomar o celular. Fala, Miller, o que você acha? Concordamos. Ele é tratado diferente, você acha? Ou ele é... Ou Primeiro eu vou expressar minha opinião sobre isso, de expulsar, de dar cartão amarelo pra treinador. Eu acho isso uma... babaquice. Babacoide, como diz o americano, entendeu? Nada a ver, porque o treinador não joga, o treinador não é a prima dona da festa, os protagonistas são os jogadores. Você pode expulsar treinador, dar cartão amarelo, mas, já falei, isso é, como diz o americano. Então, eu acho muito sem noção fazer isso com os treinadores. Agora, por outro lado, nós sabemos que o Abel é um mala sem alça. Ele é arrogante, ele é prepotente, ele é o Vanderlei dos anos 90, entendeu? Mas só que o Vanderlei é muito vitorioso, né? Então o Abel... Mas o Abel tá também, né? Miller? Eu ia terminar meu raciocínio, você não deixou, né? Então, ele é vitorioso no Palmeiras, não o maior, mas é um dos maiores vitoriosos no Palmeiras. Então ele chegou já num processo vitorioso do Palmeiras. Então ele não é o maior da história, ele é um dos maiores da história. Então acho que pela sua arrogância, pela sua prepotência, não acho ele... repito, Mourinho e Jorge Jesus estão anos-luz na sua frente. Então, ele fazer isso de desrespeitar o quarto, quinto árbitro, tem que ser expulso mesmo. O Abel Ferreira não faz nada diferente em relação a comportamento, se a gente comparar com Luxemburgo e outros carnavais. Não quero comparar. Muricy técnico Ramalho, europeu. Felipão, Mourinho dava patada em jornalista toda a entrevista. Não adianta a gente olhar pra trás, porque o mundo mudou também. Exatamente. Não adianta a gente ficar olhando pra trás, gente. O que era ontem não é hoje. Né? Vamos combinar, por exemplo, os Trapalhões ontem não estariam na TV hoje. Show da Xuxa. Assim? Né? Então, a gente tem que olhar pra frente, como são os técnicos, como que é o Guardiola, como que é o Mourinho, como que é o Luef lá, o outro lá. Então, eles não gostam de copiar os europeus? Ele tem que copiar os europeus. Copia o Ancelotti, pô. Ancelotti, em 90 minutos não abre a boca e não troca de chiclete da boca. Mas é a personalidade Aquele do que tira Abel, a ele tem que controlar, mas ele é explosivo, ele é cabeça quente. O Ancelotti fala alguma coisa no a qualquer custo, Não, ele é um Mr. Champions. Não.
Faz parte do... Não, isso sim, tudo bem. Não, eu tô falando, o Ancelotti, ele não troca de chiclete em 90 minutos e não abre a boca. O time dele vira e mexe ganha Champions League. Eu me identifico com a personalidade do Abel Ferreira. Tá, Agora, mas isso é uma passa coisa do ponto. sua. E eu também passo do ponto e peço desculpa de vez em quando. Eu entendo. Você acha que eu não entendo isso? Eu gosto. É o Joaquim Low, que sabe, esse técnico. Dá um Google pra vocês verem o que ele faz. Bico em copinho, bico em placa, bico mas em cadeira. Mas hoje não pode algumas atitudes, ô Silvestre. Saiu a escalação do São Paulo, direto pro Morumbi, conversar com o José Paz. José Paz, entra agora e fale, por favor. Conta pra gente quem são os escolhidos pelo Dorival Júnior pra colocar o São Paulo nessa reta aí da Copa do Brasil. Último contato com o Salazar no Parque São Jorge. A conversa agora é sobre mercado da bola. Tem novidade no pedaço. Vai tocar sirene ou não vai, Salazar? Não, Michele, não vai tocar sirene porque hoje a informação é sobre a possível saída de 2 jogadores. Rapidinho para vocês que o diretor falou que a gente tem pouco tempo. O primeiro deles, zagueiro Murilo, de 20 anos de idade, que agora é titular do Corinthians. A informação que eu recebi é que o Sevilha da Espanha quer levar o Murilo já nessa janela de julho e está negociando com o Corinthians. O Corinthians, a princípio, não se interessou pela primeira proposta. O Sevilha deve aumentar essa proposta até para vencer uma concorrência. Tem clubes de 3 países diferentes de olho e dispostos a tentar levar o Murilo do Corinthians. E essas negociações já estão girando em torno de 15 milhões de euros. A gente está falando aí de algo lá na casa dos 90 milhões de reais. Vamos ver. A tendência é que, se os valores forem batendo mesmo nessa marca, a tendência é que o Corinthians aceite e venda o Murilo, mas ainda tem muita negociação para acontecer. E uma outra informação, Michele, exclusiva nossa aqui da Gazeta Esportiva. O Corinthians contratou o Barleta logo após o Campeonato Paulista, né? Pagou cerca de 6 milhões por 50% dos direitos desse jogador de 21 anos de idade, mas hoje a comissão técnica entende que o Barleta está atrás de Pedro, Adson, o Wesley, o Biro, o Giovani, enfim, tem uma série de jogadores nessa posição, pelas pontas, que o Luxemburgo entende que estão à frente do Barleta. Então aqui no Corinthians está tendo uma conversa, eles estão estudando, avaliando a possibilidade de emprestar o Christian Barleta para um time da Série B, para dar rodagem para o jogador, para que ele não fique tanto tempo parado, já que por aqui, pelo jeito, não deve ter tantas oportunidades. Então o Barleta, que acabou de chegar, o Corinthians está estudando se é uma boa ou não emprestar ele para um time da Série B, para ele ter rodagem e quem sabe voltar melhor e se valorizar dessa maneira. Informação exclusiva, vamos ver o que o Corinthians vai fazer sobre isso. Agora eu passo a bola para vocês opinarem daí. Valeu, gente. Um abraço. Abraço, querido. Fala. Deixa o Milho falar, vai. Okay. Não, o Barleta, eu concordo com esse resumo, né, dele, do que... Ele é um bom jogador, Michele, só que realmente ele tá cru ainda para jogar no Corinthians. Tá. Eu acho que emprestá-lo para dar, né, mais rodagem para ele, para ele ficar mais experiente, mais maduro, e numa fase mais de madurez, ele volta ano que vem pro Corinthians e ele vai ser mais bem sucedido, porque nesse exato momento, as partidas que ele entrou, ele teve chance, ele não correspondeu. Bom, tá certo. Resultado da enquete. Quem foi o grande destaque do Corinthians na classificação contra o Atlético Mineiro? Quem foi? A maioria respondeu foi o Fechou, Luxemburgo, 51% dos votos. Gente, voando, acabou o programa. Valeu, Miller, valeu. Silver, fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.